Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, fim de semana chegando, dia 25 de setembro, e a gente vai lá no nosso livro de atividades corrigir a nossa tarefinha, ok? Então, lá na atividade 2, tá assim, da página 40. Tá assim. Patrícia é dona de uma floricultura e todos os dias faz arranjos para vender. Nas prateleiras, os vasos iguais têm a mesma quantidade de flores. De acordo com o que está sendo indicado na plaquinha de cada prateleira, desenhe as flores nos vasos para compor os arranjos de Patrícia. Então, a gente tem aqui os vasinhos, e a gente tem as plaquinhas com a quantidade de flores, tá? Com uma multiplicação, na verdade. Então, ali no primeiro eu tenho 3 vezes 4, então eu tenho 3 vasinhos vezes 4, ou seja, cada vasinho tem 4 flores. Aí vocês vão desenhar lá 4 flores por vasinho. Depois eu tenho 2 vezes 7, ou seja, eu tenho 2 vasinhos, e em cada vasinho eu vou desenhar 7 flores. Depois eu tenho ali 4 vezes 3, ou seja, eu tenho 4 vasinhos e eu vou desenhar 3 flores em cada vasinho. Depois eu tenho 5 vezes 2, eu tenho 5 vasinhos e em cada vasinho eu vou desenhar 2 flores. Complete com os resultados das multiplicações. 3 vezes 4 flores, 12 flores. 2 vezes 7 flores, 14 flores. 4 vezes 3 flores, 12 flores. 5 vezes 2 flores, 10 flores. Pinte as linhas do quadro acima com as multiplicações que têm o mesmo resultado. Então, dessas multiplicações aqui, qual que tem o mesmo resultado? 3 vezes 4 e 4 vezes 3, ok? O resultado é 12. B. Em um final de semana, Patrícia vendeu todos os arranjos que estavam nas prateleiras. Calcule na tabela a seguir o valor de cada tipo de arranjo. Então, eu tenho lá, arranjo com 4 flores, R$20 cada arranjo. Arranjo com 7 flores, R$31 cada arranjo. Arranjo com 3 flores, R$12 cada arranjo. Arranjo com 2 flores, R$10 cada arranjo. Então, o que vocês vão fazer? Se lá no arranjo com 4 flores custa R$20, naquele arranjo com 4 flores, quantos vasos eu tenho? 3 vasos. Então, se cada vaso custa R$20, eu tenho que fazer o quê? 3 vezes o 20, ok? Então, eu posso fazer também 20 mais 20 mais 20, tá? Que vai dar o mesmo resultado. Então, quando eu somo lá 20 mais 20, 40. 40 mais 20, 60. Ou seja, 20 mais 20 mais 20, 60. Ou 3 vezes o 20, 60. Com 7 flores, então lá, com 7 flores eu tenho 2 arranjos. Cada arranjo custa R$31, então eu tenho que fazer 2 vezes 31 ou 31 mais 31, que vai dar 62. 31 mais 31, 62. Ou 2 vezes 31, 62, que é a mesma coisa, ok? Com 3 flores, então lá com 3 flores são 4 arranjos e custa R$12 cada um. Então, eu vou fazer o quê? 4 vezes o 12 ou 12 mais 12 mais 12 mais 12. E como que eu faço a soma? E a multiplicação vai ser o mesmo resultado. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 12, 48. Ok? Então, 4 vezes 12, 48. 12 mais 12 mais 12 mais 12, 48. Com 2 flores, então, com 2 flores eu tenho quantos vasos? 5 vasos. Com 2 flores custa R$10. Então, eu vou fazer o quê? 5 vezes 10, ou 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, que é a mesma coisa. Então, eu vou fazer 10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 10, 40, 40 mais 10, 50. Pro, quer dizer que 5 vezes 10 também é 50? Também é 50. C.
Quantos reais Patrícia recebeu pela venda de todos os arranjos? Então, eu tenho que somar ali todos os valores. 60 mais 62 mais 48 mais 50. Essa é a soma que eu tenho que fazer. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, 60 mais 60, mais 2, mais 40, mais 8, mais 50. Que é isso, Pro? Eu fiz a decomposição dos números para facilitar na hora de vocês somarem. Então, eu sei que 60 mais 60, 120. 120 mais 2, 122. 122 mais 40, aí a gente vai fazendo assim, tá? Então, ó, vamos fazer tudo de novo, tá? Então, ó, o número decomposto, 60 mais 60, vamos fazer lá, 120. Depois eu tenho 120 mais 2, 122. 122 mais 40, 162. 162 mais 8, 170. 170 mais 50, 220, tá? Ou então a gente pode fazer direto, 60 mais 62 mais 48 mais 50, fazer uma operaçãozinha, tá? Patrícia recebeu R$220 pela venda de todos os arranjos, pontinho. É possível descobrir quanto Patrícia recebeu pela venda de todos os arranjos por meio de uma multiplicação? Justifique sua resposta. Vocês acham que é possível por meio de uma multiplicação? Não. Não é possível. Por quê? Pois a multiplicação representa a soma de parcelas iguais, tá? Se as parcelas são números diferentes, a gente não consegue representar por meio de multiplicação, ok? 3. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, considerando o resultado da soma dos valores das moedas. Então, eu tenho lá número 1, 2, 3 e 4, e na frente eu tenho um valor em moedas, ok? Depois, vocês vão preencher os espaços que estão ali do lado com o valor total, tá? Ou seja, ali no número 1, eu tenho 2 moedas de 5 centavos. Se eu tenho 2 moedas de 5 centavos, eu posso substituir esses 2 5 centavos por quanto? Por uma moeda de R$1? Não. Por uma moeda de 50 centavos? Não. Por uma moeda de 25 centavos? Não. Por uma moeda de 10? Sim, porque 5 centavos mais 5 centavos, 10 centavos. Então, vocês vão colocar o número 1 lá no 10 centavos. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moedas de 5 centavos. Então, eu vou somar quanto eu tenho ali. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Então, eu tenho aqui 25 centavos em moedas de 5 centavos. Então, lá na outra coluna, eu posso trocar essas 5 moedas por qual moeda? Por uma moeda de 25 centavos. Número 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moedas de 10 centavos. Vamos ver quanto que eu tenho ali? Por qual moeda que eu posso trocar? 10, 20, 30, 40, 50 centavos, 10 moedas de 10 centavos, eu tenho 50 centavos. Então, ali eu posso trocar por uma moeda de 50 centavos. Número 4, eu tenho 2 moedas de 50 centavos. Então, eu posso trocar por uma moeda de R$1, ok? Aí, na letra A, tá assim. Agora, relacione as colunas por meio da multiplicação. Então, eu tenho lá valor, 10 centavos. Então, como que eu vou fazer através da multiplicação? Porque eu sei que 2 vezes 5 é igual a 10 centavos. 25 centavos. 5 vezes o 5, eu não tinha 5 moedas de 5 centavos? Então, é 5 vezes 5, que é igual a 25. Depois, ali, 50 centavos, eu tinha 5 moedas de 10. 5 vezes 5, que vai dar 50. E depois a moeda de R$1, 2 vezes 50, porque eu tinha 2 moedas de 50 centavos que dava 100 centavos, ou seja, R$1. Página 42. Indique 4 multiplicações, 2 para a cédula e 2 para a moeda, cujos resultados correspondam aos seus valores. Então, eu tenho ali uma cédula de R$100 e uma moeda de 50 centavos. E aí tá escrito assim: tente indicar multiplicações diferentes das que foram trabalhadas no item anterior, ok? Então, para eu formar R$100, eu posso fazer 2 vezes R$50.
não é verdade? Duas vezes, se eu tenho duas cédulas de 50 reais, eu tenho 100 reais. 2 vezes 50, 100. Ou então eu posso fazer 5 vezes 20 reais, porque ó, 20 mais 20, 40. 40 mais 20, 60. 60 mais 20, 80. 80 mais 20, 100. Ou seja, 5 vezes 20 igual a 100 reais, tá? 50 centavos, eu posso fazer 10 vezes 5, porque, tipo, se eu somar 10 vezes 5 centavos, eu vou ter 50 centavos, tá? Ou então, eu posso fazer 2 vezes 25. 25 mais 25, 50. 2 vezes 25, 50 centavos, tá? 4. A imagem a seguir representa um mundo mágico da matemática. Nesse mundo, dependendo da maneira como escolhemos numerar as pedras da trilha, podemos fazer diferentes descobertas numéricas. Então, eu tenho uma trilha, né, que vai ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o 40, tá? E aí tá escrito assim, ó. Você pode seguir de 2 em 2 números pela trilha. Ou, mas se preferir, siga de 3 em 3. Se caminhar de 4 em 4 números, também será genial. Então, a gente pode ir de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 4 em 4. Então, vamos lá, letra A. Escreva nas pedrinhas os números pelos quais você passará se escolher caminhar pela trilha de 2 em 2. Então, eu ali já tenho 2. O próximo número vai ser 4, né? De 2 em 2. 2, 4, depois 6, 8, 10, ok? Depois do 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. A gente tá indo de 2 em 2. Depois do 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 e 40. Então, agora, de 3 em 3. Então, a primeira pedrinha é o 3. Para eu pular as 3 pedrinhas, eu vou para o número 6. Depois do 6, eu vou para o número 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 e 39. Agora, de 4 em 4. Então, eu vou lá, 4, aí eu já tenho que pular 4. Para que número que eu vou? Então, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou para o número 8. Depois, 8, 9, 10, 11, 12. Vou para o número 12. Depois, mais 4, 12, 13, 14, 15, 16. E assim vocês vão somando de 4 em 4. Então, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Aí lá na letra B, observe a caminhada de 2 em 2 e descubra padrões numéricos. Depois, registre-os nas linhas a seguir. Os números aumentam de 2 em 2 e todos são números pares, né? Se você observar lá, 2, 4, 6, 8, todos são números pares, tá? Os números das unidades são sempre 0, 2, 4, 6 e 8. Isso que dá pra gente observar. C. Que padrões numéricos existem na caminhada de 3 em 3? É um padrão totalmente diferente. Os números aumentam de 3 em 3 e os números se alternam entre par e ímpar. Então, primeiro vai ser ímpar, depois par. Ímpar, par, tá? Se você seguir na trilha de 4 em 4, o que você pode descobrir sobre a sequência de números? Então, você pode descobrir que os números aumentam de 4 em 4 e todos os números são pares. Os números das unidades são sempre 4, 8, 2, 6 e 0. Compare a trilha numerada de 2 em 2 com a numerada de 4 em 4. Que relação é possível perceber entre a sequência dos números das duas trilhas? Bom, é possível perceber que na trilha do 4, os números são o dobro do da trilha do 2. Né? Porque eu tô lá, 2, 4, 6, 8. Mas a do 4 já é 4, 8. Né? É o dobro, vai chegar muito mais rápido, né? E os números são a metade, porque se você contar lá na trilha do 2, quantas pedrinhas que você andou, e na do 4, olha lá a diferença. Se você for de 2 em 2, na trilha de 2 em 2, você vai andar o dobro. Vai demorar mais para chegar, não é verdade? Então,
agora a gente vai para língua portuguesa. 30. E aí, lá na página 30, a gente vai falar agora sobre carta ao leitor. Vocês lembram que a gente estava conversando antes das avaliações sobre as notícias? Então, a gente conversou muito sobre as notícias, né? A gente viu lá sobre a banca de jornal, que o que vende na banca de jornal? Vende jornal, vende revista em quadrinhos, revista de moda, revista de notícias do mundo das ciências, de esportes, né? E o que é uma notícia? É alguma coisa que acabou de acontecer, né? Uma novidade, uma informação. Então, aonde que a gente busca as notícias, né? Hoje em dia a gente busca as notícias, a maioria das pessoas buscam a notícia onde? Na internet. E aí algumas pessoas buscam na televisão, outras pessoas buscam nos jornais, né? Então a gente tem muitas fontes de notícias hoje. Se a gente quiser saber o que está acontecendo no mundo agora, nesse momento, é só a gente entrar na internet que a gente fica sabendo de tudo. Lembrando que nem tudo que está na internet é real, é verdade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas aonde a gente procura, né, as notícias na internet, porque pode ser que é uma mentira, né, que é uma notícia mentirosa. E aí a gente fica informado de uma notícia falsa, né, da fake news. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre que a gente for procurar uma notícia, saber da vida de alguém, a gente tem que procurar um site confiável, tá? Porque nas redes sociais as pessoas podem escrever lá o que elas querem, né? E a gente fica sabendo da notícia de forma mentirosa. Então, a gente tem que ir em sites confiáveis, saber a fonte da notícia. Da onde que saiu essa notícia? Tipo, aconteceu tal coisa lá no Japão. Da onde que saiu essa notícia? Da onde que ele tirou essa notícia, né? A gente tem que saber. Então, agora lá tá assim, ó. A participação do leitor em jornais e revistas e a dos ouvintes em emissoras de rádio é de grande importância para o veículo de comunicação saber o que está agradando ou não ao público. Então eu vou explicar para vocês. A participação do leitor em jornais e revistas, porque jornal e revistas, os espectadores são o quê? Leitores, né? Pessoas que vão ler as notícias. Tá? E dos ouvintes nas emissoras de TV. Então, se eu tô assistindo um jornal, né, eu vou ouvir a notícia, né? Então, a participação dessas pessoas é muito importante para que esse veículo, ou o rádio, ou a televisão, ou o jornal, eles saibam o que está agradando ou não ao público. Por exemplo, tá passando uma notícia, falando muita coisa de agricultura e as pessoas não estão interessadas. Mas agora tá falando de cinema e as pessoas estão um pouco mais interessadas, né? Daí tá falando ali de moda, mas ninguém tá interessado. Mas tá falando de culinária e tá dando mais audiência, as pessoas estão se interessando mais, né? Então é isso que eles querem. Por isso que muitas vezes lançam notícias falsas, né? Às vezes não tem nada importante para falar daquele artista de televisão, então ninguém tá interessado. Então eles vão lá e jogam uma mentira e todo mundo fica interessado achando que aquilo é verdade e não é, né? Então, ó, leia o texto a seguir. Filmes. São Paulo, sábado, 1º de outubro de 2005. Vamos ler junto comigo. Gostei da reportagem que vocês publicaram em julho, sempre em cartaz, sobre filmes que as crianças não enjoam de assistir. Estou muito contente por vocês publicarem essas matérias interessantes. Os quadrinhos estão cada dia mais legais. Quero que continuem assim, um jornal divertido. Eu também acho o H super fofo. Então, é uma menina de 9 anos de São Paulo. Então, ela enviou uma carta elogiando, né? Olha, eu achei super legal. E aí, com isso, eles estão percebendo o quê? Que as pessoas estão gostando daquele tipo de matéria, né? Então, tá assim, ó. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Então, a gente não vai conversar, né? Eu e você, mas a gente vai falar hoje na nossa aula 1h30 da tarde sobre isso, tá? Mas eu quero que vocês tentem responder antes, tá bom? 3. Onde a carta foi publicada? Vocês olhem lá, tem a data, tudo certinho. E depois aqui eu tenho mais perguntas para vocês responderem de acordo com o texto. E aí vocês vão fazer também 6, 7 e 8 de tarefa. Então, vocês vão fazer a página 30 e a página 31 até o exercício 8. Lembrando que a gente vai retomar esse conteúdo hoje à tarde, tá?
E também de tarefinha, lá no livro de atividades, vocês também vão fazer a página 16, que é essa daqui do livro de atividades, tá? De tarefinha de língua portuguesa, carta ao leitor. E é isso, tá? Então até daqui a pouco. Se cuidem, não deixem de participar da nossa aula ao vivo, tá bom? Que é super importante para rever o conteúdo e corrigir a tarefinha, tá? Fiquem com Deus. Beijinho.